Olá galera, sejam bem-vindos ao nosso canal, eu sou Adriano Santos. O assunto de hoje é formatação de dispositivo de armazenamento via prompt de comando. O dispositivo para exemplificação eu vou estar utilizando o pendrive, seguido aí da conceituação de sistemas de arquivo. Então, qual o melhor sistema de arquivo para a gente formatar um dispositivo de armazenamento? Evitando assim erros na hora da execução desse dispositivo. Por exemplo, eu copiei algumas músicas no meu pendrive para ouvir num aparelho de som e por algum motivo deu não suportado. A gente vai entender um pouco a respeito disso. O mesmo, se eu baixei um filme em 4K e vou copiar esse filme de 10, 15 gigabytes, o meu pendrive tem 60 gigabytes, e diz que não é possível, não há espaço no dispositivo para que eu possa fazer essa cópia do filme e assistir no meu televisor. Então a gente vai entender isso também. Eu peço um pouco de paciência para a gente conceituar isso aí e aí seguir para a execução da formatação via prompt de comando, que é o jeito mais eficaz de se formatar um dispositivo de armazenamento. Eu peço para vocês curtirem, compartilhar, se inscrever, porque eu tenho muito conteúdo para estar trazendo aqui para vocês, mas eu preciso mostrar para o YouTube que o conteúdo que eu trago para vocês ele tem certa relevância. Vamos lá? Formatação de pendrive. Ao formatar um pendrive, disco rígido ou um cartão SD pelo Windows, temos três opções no menu de sistema de arquivos: NTFS, FAT32 ou exFAT. A escolha do formato depende da unidade de armazenamento e em qual dispositivo será colocado. Ser compatível com o sistema operacional e aparelho que se deseja usar a unidade de armazenamento é um dos principais fatores a serem levados em consideração. Entenda a seguir o que é um sistema de arquivos, a definição de cada um e qual o formato adequado para diferentes unidades. Sistemas de arquivos. O que é um sistema de arquivos? É um conjunto de regras que define como os dados serão guardados e organizados em uma unidade de armazenamento. Ou seja, ele define como que aquele dado, seja aquela música, aquele vídeo, né, aquele documento, ele vai ser guardado nessa unidade, seja ela um pendrive, seja ali um HD externo, seja um cartão SD. Né? Então ele determina, né, como esses arquivos serão guardados. Seja um disco rígido, pendrive ou um cartão SD. Cada sistema utiliza um método de organização e determina como os dados são acessados pelos dispositivos. Veja a seguir qual a diferença entre NTFS, FAT32 e exFAT. FAT32. A sigla é a sigla para File Allocation Table, em português, tabela de alocação de arquivos. O FAT32 foi lançado como novo padrão para o Windows 95, substituindo o FAT16. Entre os três sistemas indicados, é o mais antigo e, por isso, o que possui compatibilidade com maior número de dispositivos e sistemas operacionais. Ou seja, eu tenho um aparelho de som que ele só funciona com este sistema de arquivos. Então, ou seja, eu vou espetar um pendrive nele com algumas músicas que eu copiei, só que esse pendrive ele se encontra formatado em um outro sistema de arquivos, ou seja, ele se encontra formatado com FAT, exFAT. Não vai funcionar, vai dar incompatibilidade, vai dar não suportado, né? Dispositivo não suportado. O mesmo acontecerá se estiver formatado com NTFS. Daí a importância da gente saber um pouquinho
como que esses sistemas funcionam e qual o melhor formato para um determinado dispositivo, né? Esse aparelho de som eu só consigo rodar se tiver nesse formato, né? Aí eu tô com um pendrive novinho e ele se encontra formatado, ou peguei de alguém que formatou em um outro sistema de arquivo e eu não consigo utilizar achando que tem algum erro ou com o aparelho ou com o pendrive, no caso aqui, quando na verdade não é. É o sistema de arquivos que está incompatível. A maior parte dos pendrives são formatados em FAT32, justamente para garantir a leitura e gravação de arquivos em computadores com Windows, macOS e Linux, videogames e aparelhos que possuem uma porta USB. Em contrapartida, esse sistema não permite que arquivos individuais ultrapassem os 4 GB. Utilizar um cartão SD em FAT32 em uma câmera pode implicar na divisão de arquivos ao fazer uma filmagem que atinja o limite. Ou seja, a desvantagem desse sistema é que eu só consigo copiar um arquivo nele se ele possuir um limite de 4 GB abaixo. Maior do que isso, eu não consigo copiar. O pendrive ele pode ter 64 GB, 120 GB, né? Tem muito espaço. E eu quero copiar um arquivo de 10 GB nele. Eu não consigo, porque o sistema de arquivo ele é limitado a 4 GB. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar uma outra solução. Por exemplo, eu tenho um aparelho de TV que é 4K. Um filme em 4K facilmente ultrapassa 10, 20 GB. E eu não consigo baixar esse filme, copiar num pendrive para espetar na minha TV, que tem esse recurso de rodar o pendrive, né? Ele aceita o pendrive, aceita que eu assista filmes. Porém, se esse pendrive ele tiver formatado em FAT32, eu não consigo copiar esse filme nele. Daí, eu preciso descobrir se existe algum outro sistema de arquivo que me permita copiar um arquivo que ultrapasse os 10 GB, né? Para que eu possa copiar então esse filme baixado, colocar, espetar ele na minha televisão e assistir o meu filme tranquilamente. Interessante utilizar o FAT32 em pendrives e dispositivos de armazenamento externo que possuam até 4 GB. O padrão também é útil para lidar com aparelhos e sistemas operacionais mais antigos, que não suportam outras formatações. Então, o FAT32 ele é utilizável em formatos que não suportam, em dispositivos que não suportam outros tipos de formatos de sistema de arquivo. NTFS. O NTFS foi lançado no Windows NT em 93 e passou a figurar nas versões domésticas com o Windows XP. Ele conta com uma série de recursos para lidar com arquivos, como Journaling, que fornece permissão ao sistema operacional para manter um registro de todas as alterações feitas sobre um arquivo. Assim, caso aconteça um erro durante a gravação de um dado, existe a possibilidade de restauração dos arquivos. Além disso, arquivos individuais e partições não possuem limite de tamanho, como por exemplo o FAT32, que é de 4 GB. Há uma série de mecanismos de segurança, o que torna ideal para a instalação do Windows. Então nós aprendemos que esse padrão não é interessante para pendrives e unidades de armazenamento externos, por contar com uma atividade altíssima, né, de gravação e leitura, e também devido à incompatibilidade, que é um grande problema. Então nós devemos, para isso, procurar, quando nós queremos uma unidade que ela recebe arquivos maior do que 4 GB, a gente tem que procurar um sistema que ele faça isso e que seja compatível com o maior número de dispositivos possível. Pensando nisso, nós temos o exFAT, que surgiu apenas em 2006 e foi adicionado ao Windows XP e o Windows Vista por meio de atualizações. É um sistema de arquivos otimizado
para pendrives, feito para ser eficiente como o FAT32, mas sem limitações com o tamanho dos arquivos, ou seja, assim como acontece no NTFS. O limite de tamanho de arquivos individual e de partição é praticamente ilimitado. O sistema é compatível com diversos dispositivos e sistemas operacionais, a maioria das câmeras digitais, os computadores com Windows e macOS e os consoles nova geração suportam o exFAT. Falta compatibilidade, porém, com o Xbox 360 e o PlayStation 3. E no Linux é preciso instalar softwares adicionais. É interessante utilizar o exFAT em pendrives e dispositivos de armazenamento externo com mais de 4 GB de espaço. Resumidamente, o NTFS é ideal para HDs internos que lidam com Windows, enquanto o exFAT é a melhor opção para pendrives e HDs externos. O FAT32 é útil para lidar com dispositivos que não suportam outros sistemas de arquivos. Comandos para a formatação de pendrive via CMD. A forma mais eficaz de formatar um pendrive é pelo prompt de comando. Assim a gente consegue de uma forma mais eficaz formatar, porque geralmente a gente vai fazer pela tela, né, pela forma mais convencional ali, sempre dá algum erro, a gente não consegue chegar à conclusão. E dessa forma aqui, todas as vezes que eu executei, eu obtive êxito. Então vou passar aqui os comandos para vocês. A gente vai começar digitando o comando diskpart, que evoca o interpretador dos comandos. Listdisk, que traz a lista de unidades no sistema. Após exibir a lista, a gente vai saber qual a unidade a ser formatada. Então a gente vai fazer a seleção do disco. Select disk. Clean, o comando que limpa a unidade. Create partition primary, cria a partição. Aqui está o ponto-chave do estudo de hoje. Forma fs igual. Após o igual aqui, a gente vai colocar o sistema de arquivo que a gente escolheu, seja NTFS, FAT32, que é o caso aqui, Quick. Isso determina o sistema de arquivo escolhido. Assign letter igual a. Isso aqui atribui uma letra à unidade. Após o sinal de igual ali, você coloca a letra que você quer que o seu pendrive ele vai aparecer quando você espeta ele. Se não for atribuído nada aqui, o sistema vai escolher uma letra ali, ele vai dar uma letra ali padrão, uma letra qualquer. D, F, E e assim por diante. Active, coloca a unidade como ativa. Agora eu vou ensinar para vocês no prompt de comando como fazer isso. Para a execução dos comandos da formatação do pendrive, a gente vai digitar aqui na barra de busca cmd. Em seguida, a gente vem aqui em prompt de comando, clica com o botão direito e seleciona a opção executar como administrador. Esse aqui é o prompt de comando, para quem não conhece. A gente vai digitar aqui o seguinte comando: diskpart. Entra. Pronto, inicializou o interpretador dos comandos aqui. Próximo passo é listdisk. Ele me dá aqui a lista dos discos que eu quero. No caso aqui é o disco 1, né, referente a AMB, né? O de cima aqui é o meu HD. Então é esse aqui que eu quero, é o disco 1. Para selecionar ele, eu vou fazer o seguinte: select disk 1. O disco 1 é o selecionado, a mensagem que aparece ali. Agora eu limpo o disco. Ele está limpando o disco, eu posso seguir aqui com os meus códigos. Eu vou criar agora a partição. Create
partition primary. Diz que parte criou com êxito a partição específica. Chegamos agora na parte crucial, né? A gente vai escolher o sistema de arquivo. No caso, eu vou formatar ele exFAT, o pendrive. Format fs igual exFAT quick. %, concluído, está formatado na extensão que eu quero. Agora eu vou atribuir a letra do meu nome à unidade. Assign letter igual a. Diz que parte atribuiu a letra à unidade. Feito isso, está pronto o nosso trabalho. Eu vou marcar ela como ativa. É isso, galera. Tá pronto aqui. É só fechar no X. Nosso pendrive se encontra aí formatadinho, limpinho. Muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. Deixem comentários se essa aula ajudou vocês. Qual assunto vocês querem que a gente aborde aqui no canal. Tenho preparado aulas aí de SQL e vai sair muito mais. E é isso. Fiquem com Deus.